Feche agora os seus olhos, curva a sua cabeça, volta para o seu espírito. Tem uma palavra de Deus para você. Pai, em nome de Jesus, eu oro, invocando a manifestação do Senhor aqui neste lugar. Fala conosco, ministra em nossos corações. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer uma palavra de encontro com a necessidade de cada irmão aqui. Fala de uma maneira muito específica. Que o Senhor possa trazer revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Abra os olhos, fala com seus filhos. Eu abençoo cada um deles em nome de Jesus. Aleluia. Vem aqui para mim. O título da palavra é Exercita-te na piedade. Hoje nós iremos falar de duas porções de texto que está lá em 1 Timóteo. Essa epístola, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Qual que era o cenário? Um dos cenários que estava acontecendo lá, onde Timóteo estava, amados. Vamos fazer silêncio? Me ajuda aí, irmãos. Preciso de concentração. Acalenta o seu filho. É porque havia ali falsos mestres. Mestres que traziam ensino para desvirtuar os irmãos, ensinos heréticos, ensinos que traziam, um prejuízo para a edificação da igreja. Aí o apóstolo Paulo escreve essa carta, envia essa epístola a Timóteo. E eles estavam ali trazendo um ensino errado a respeito das finanças. E então quero compartilhar aqui com você, dito isso, está lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 3. Que fala a respeito dos falsos mestres e os perigos da riqueza, porque eles deturpavam isso. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, olha só, o ensino segundo a piedade. Eu vou falar mais detalhadamente sobre piedade para você. É enfatuado, essa pessoa que ensina errado, sobre o ensino segundo a piedade, enfatuado. O que significa enfatuado, pastor? Orgulho, insolente. E olha só, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões, contendas de palavras, trazendo ali só divisão, contenda para trazer divisão para o corpo, que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações significa discussões, sem fim, por homens, olha só esses homens, cuja mente é pervertida, é o contrário de convertida, é uma mente tortuosa, caída, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Olha só o que eles estavam ensinando, que a piedade é fonte de lucro. Então tem duas coisas aqui que eles traziam, dois ensinos errados, preste atenção. Primeiro, que eles estavam medindo as pessoas, medindo a pessoa de acordo com a bênção de Deus na vida do crente, tem uma relação com riqueza. Então se a pessoa era rica, subentendia então que ele era alguém abençoado por Deus. Então quer dizer que o pobre não era abençoado por Deus. Então aquele que era pobre, ele não tinha a bênção de Deus. Mas também tem um outro ensino errado que trazia essa doutrina, porque eles tinham um interesse escuso de também ter, de aproveitar dos irmãos, querendo ali aproveitar da riqueza do dinheiro dos irmãos. E entenda, ali eram falsos mestres querendo trazer um ensino errado sobre riquezas. Sigamos adiante. Então eles estavam falando das pessoas que a piedade era fonte de ganho de lucro. E eles também enxergavam dessa maneira. Mais um ponto aqui deles. Que eles utilizavam da religião para ganhar dinheiro. Traziam ensinos, para tirar proveito ali dos irmãos.
mas também argumentava que aquele que tinha dinheiro era bem sucedido. E agora vamos lá, vamos trazer isso aqui para o nosso dia a dia. Talvez você está me olhando aqui e fala: pastor, eu não sou rico. Pastor, eu estou passando uma certa dificuldade. E eu tenho buscado a Deus. Eu tenho procurado viver uma vida piedosa. Verdadeiramente eu tenho orado, eu tenho jejuado. Porque piedade tem a ver também com isso. Mas você vai ver que é algo mais profundo a piedade. Né? Ela fala de algo mais profundo ainda. Mas tem a ver com isso. De repente você está me olhando aqui: pastor, eu tenho orado. Eu tenho participado de uma célula, eu tenho buscado a Deus, mas eu não estou desfrutando de riquezas. Agora imagina com um ensino desse jeito. Aí eu olho: o irmão é bem sucedido, o irmão é rico, então ele é de Deus. Imagina só o peso que eu ia trazer para os irmãos. É correto um ensino como esse? Não. Não é correto. Mas, preste atenção, mas uma coisa também é verdadeira. Quanto mais você desfruta do Senhor, mais você desfruta de uma vida abundante. E a vida abundante, ela também é abundante nas suas finanças. Mas só que é o seguinte, irmãos: entre a promessa de Deus, porque nós somos filhos e herdeiros, e até a bênção chegar, existe um intervalo de tempo, onde Deus está trabalhando conosco. Fala assim para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você tem uma promessa, e Deus está trabalhando com você. A herança vai chegar, a terra prometida, você vai colocar os pés na terra prometida. Você vai viver uma vida abundante. Amém? Porque se eu falo, então se você tem esse ensino herético, que, e eu vou dar ênfase nele, que somente os ricos é que são abençoados, então você pode viver debaixo de culpa e condenação, falar: então eu não sou abençoado por Deus, então Deus não me ama. Aí você pode viver debaixo de culpa e condenação. Isso pode também interferir na sua saúde. Você fala: então eu não tenho saúde, porque Jesus veio e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Então se eu estou enfermo, é porque Deus não me ama. Então porque há um pecado em mim. Então é porque há algo que está me travando. Eu tenho maldição sobre mim. Não! Vocês estão lembrados de José do Egito? Homem de Deus. Mas a promessa um dia veio em um sonho, mas até a promessa se cumprir, se passaram 14 anos até ele governar. E alguém poderia olhar ele na cadeia e falar: esse homem não tem a bênção de Deus, mas lá na cadeia ele era favorecido. E eu quero falar para você, você pode até estar com a sua conta negativa, você pode até estar com o seu nome no Serasa, você pode até estar passando uma situação difícil, mas se você desfrutar e crer que Deus é bom, não lhe faltará nada, porque o justo não mendigará o pão, e Deus vai trazer a provisão segundo a sua necessidade. O maná vai vir, mas vai chegar um dia no qual você não vai precisar mais de maná. Você vai plantar e vai colher. Você vai semear a 30, a 60 e a 100 por um você vai colher. Quem crê diz amém. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, essa bênção é para você. Você está me entendendo, irmão? Toma posse. Aleluia. Então, e outra coisa, irmãos, preste atenção. Muitas vezes, a luta que você está passando é um teste. Ser fiel no pouco, e eu vou te colocar no muito. Ser fiel no pouco. Agora, como é que você pode ser fiel? Preste atenção. Vou falar algo aqui que não está na revista, olha aqui para mim. Essa fidelidade não pode ser relacionada a você, preste atenção. Essa fidelidade não pode ser relacionada com você e as suas necessidades. Não. Porque você ser fiel a você, é o básico. Não, é ser fiel aonde? Na igreja. No próximo. Ser fiel no pouco, ser fiel mesmo quando você tem 2 dracmas, como aquela viúva pobre, é ser fiel no pouco que você tem, e Deus vai te colocar no muito. Vocês estão me entendendo? E muitas vezes o teste vai vir, é no pouco, porque eu vou te falar uma coisa: devolver o dízimo de um salário mínimo, mas devolver o dízimo
de 100 mil. Ah, pastor, é fácil. Querido, todo tanto que você ganha, você gasta. Se você não colocar em Deus, falar, Deus, me ajuda a guardar um tanto aqui, você gasta. Então, sigamos adiante. Então, não fique julgando. O irmão do seu lado está passando uma luta. E falando, esse irmão não é espiritual. Fala assim, meu irmão, fala para o irmão do seu lado, fala assim, meu irmão, não te julgo quando você estiver na luta. Aleluia. Porque os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, mas na fornalha havia um quarto homem. As pessoas poderiam falar, eles não eram de Deus. Deus não estava com eles. Não, pois é, eles foram para a fornalha e havia o quarto homem lá e eles não foram queimados. Aleluia. Mas olha só, aí continuando o texto, 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. Aí o apóstolo Paulo fala, de fato, Paulo concorda, grande fonte de lucro é a piedade. Só que ele acrescenta, com contentamento. Fala assim, com gratidão, contente. Porque uma coisa você está satisfeito, não, eu não quero mais. Outra coisa você está contente. Fala, eu estou contente, mas ainda cabe uma medida para mim. E tendo gratidão, irmãos, preciso falar algo para vocês aqui. É necessário você caminhar a sua caminhada? Preste muita atenção. Com gratidão e com contentamento. Se você busca a Deus, se você ora, se você jejua, se você tem buscado revelação de quem Cristo é, se você tem crescido em revelação do Evangelho de Deus, o Evangelho da graça de Deus, quanto mais você busca isso, mesmo vivendo uma vida difícil, de escassez, mesmo passando por provações, você continua contente. Por que todos nós podemos continuar contentes? Porque nós estávamos condenados por nossos pecados, e mesmo assim Ele nos salvou. E quem é contente aqui, dá um amém. Então por que todos nós podemos estar contentes? E você só pode estar contente firmado nessa verdade, no Deus da nossa salvação. Nós merecemos o inferno, mas Ele nos salvou em meio ao nosso pecado, quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou primeiro. Então por isso nós podemos permanecer contentes. Então a piedade com o coração satisfeito é sim uma fonte de lucro. Você vai desfrutar de prosperidade sim, amados. Buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e essas demais coisas lhes serão acrescentadas. Os discípulos de Jesus irão receber um cêntuplo de casas. Aqueles que foram capazes de deixar a sua casa, de deixar os seus parentes, em favor do Evangelho, receberá no presente século e no mundo vindouro. Fala assim, meu irmão, essa palavra é para você. Eu estou falando com um discípulo aqui do meu lado. Aleluia. Sigamos adiante. Então agora, quando você é piedoso, está feliz e contente com a sua vida, você vai desfrutar de prosperidade sim. Irmãos, está aí uma chave. Você ser feliz na sua jornada. Fala assim, eu serei feliz na minha jornada. Experimenta dar graças a Deus um dia, que no seu prato tiver arroz, chuchu e abóbora. Ah, irmão, mude de nome. Se Deus não falar para os anjos, fala assim, ô Miguel, ô Gabriel, olha lá o meu servo, sendo fiel no pouco. Faz o seguinte, junta uma miríade de anjos lá, vamos resolver esse problema agora. Pai, graças te dou. O apóstolo Paulo fala que passando fome, provação, ele continuava com o Senhor. Sendo perseguido ou não. Então, entenda. Irmãos, eu quero tirar um sofisma. Eu sinto agora no meu espírito.
Tem gente aqui que está sendo atacado pelo diabo, e o diabo tem falado que você não é amado por Deus, porque as coisas não estão acontecendo na sua vida. Eu quero falar que é quebrada essa seta do diabo em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus é quebrado essa seta. Você é amado! Eu vim para cá falando com os meus filhos, estava uma pregação deliciosa no carro, não estava? Tim, não estava, João? Uma pregação falando sobre isso. Eu falei, olha, se as coisas, entre aspas, boas e ruins acontecem na sua vida, isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Deus te ama, ponto final. Aconteceu coisas que aparentemente são boas, Deus me ama. Aconteceu coisas que aparentemente são ruins, Deus continua me amando. E te digo mais, como disse um profeta aí. E te digo mais, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer sejam boas ou ruins, você é amado de Deus. Fala para esse irmão do seu lado, assim, meu irmão, permaneça, você é amado de Deus, você é objeto do amor de Deus. Cristo morreu por você lá na cruz do Calvário. Aleluia. Quem crê diz amém. Então nós devemos exercitar a piedade. Olha só, continuando, capítulo 4, verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas, de velhas caducas, porque Timóteo era novinho, então as senhorinhas queriam chegar nele e dar uma carteirada. As irmãs mais antigas falavam, você é muito novinho, rapaz, quem você está pensando? E pá, e aí o apóstolo Paulo, como tinha ele como filho, então falou, olha, não vai por essas fábulas não, permaneça na palavra. Aí ele fala, exercita-te pessoalmente na piedade. Ou seja, cresça, preste atenção, o que é exercitar na piedade? Alguns ficam achando que piedade é viver uma vida de pobreza. Acham que piedade é de repente colocar um coque, uma saia e achar que nada de errado com o coque, nada de errado com a saia, amém? Mas quando você olha só para o exterior e fala, aquela mulher é piedosa. Não, nós não sabemos o que passa no coração. Então não julgue, nem para mal, nem para bem, amém? Não é assim, não é o exterior. Não é o exterior. Então olha só, então exercita na piedade. Piedade, quem já foi católico já ouviu muito essa frase. Tem piedade de nós, não é isso? Aí o que fala depois? Não tem nenhum bom católico aqui, que foi bom católico. Tem de piedade de nós. Amém? O que é? Não sabe. Irmão, vocês nem iam na igreja. Vocês eram católicos e não iam, né? Esse padre sofreu na mão de vocês. Tenho dó desse padre. Mas vamos lá. Aí alguns associam piedade como misericórdia. Em parte, sim. Piedade associa como algo exterior religioso. Sim, por causa da oração e do jejum. Mas piedade é muito mais profundo. E nós vamos descobrir o que a Bíblia fala que é piedade. Mas olha só, exercitar, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Malhar tem um proveito, mas é pouco. Mas malhe. Amém? Para bom entendedor, pinga a letra, aleluia. Né, Carlos? Está malhando agora, né, Carlos? Aleluia, muito bem, parabéns. Eu fico, me segurando ali, mas estamos firmes. Porque Timóteo gostava de malhar. Paulo falou isso porque ele estava no meio da cultura grega. Se não me engano, acho que era em Éfeso. Então, aquela cultura, a cultura grega, era uma cultura que cultuava o corpo, naquelas estátuas. Então, Timóteo estava empolgado, novinho, pegando peso, ficando forte, tomando os venenos, porque não tinha jeito na época. Mas estava lá tomando um suplemento, capaz, as catuaba, alguma coisa assim. Mas enfim, mas a piedade é para tudo, olha só. Mas, então ele falou, exercício físico, vamos fazer silêncio, queridos, me ajudem aí. O exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. Fala assim, para tudo é proveitosa. Não, vocês estão entendendo? O que é a piedade? Então vocês já estão curiosos para saber o que é a piedade da maneira profunda. Falando que a piedade para tudo é proveitosa. Quando ele estava falando de corpo, falou, Timóteo, exercício físico é bom para o corpo. Mas a piedade é bom para tudo. É bom para o corpo, para a alma e para o espírito. Fala assim, a piedade é bom para o corpo, para a alma e para o espírito. E para as minhas finanças. Mas sigamos adiante.
porque tem a promessa da vida que agora é, da vida presente e da que há de ser. Então, uma vida piedosa, você exercitar na piedade, você vai desfrutar de uma vida abundante agora e de uma vida abundante depois, no mundo vindouro. Quantos estão interessados aqui em fazer essa aplicação? Esse é um tipo de aplicação que ela é bom no presente século e no vindouro. A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E a prazo eterno. Quantos querem aprender a exercitar? Então, olha só. Então, a piedade é para tudo proveitosa. É bom sim você buscar saúde para o seu corpo, porque o seu corpo ele é templo do Espírito Santo. Cuide do seu corpo. Quanto mais você cuida dele, você vai desfrutar de uma vida saudável. Há um proveito nisso, mas melhor ainda é quando você cresce em piedade. Agora eu vou te falar o que é piedade. Piedade é você crescer em revelação de Cristo. Eu vou provar para vocês na palavra. Quanto mais você cresce em revelação da obra consumada, isso sim é vida piedosa. Você fala, pastor, orar é piedade? É, mas quando você cresce, você ora segundo o Evangelho. Porque você pode orar errado, condicionando a bênção de acordo com o seu comportamento. Sim ou não? Você pode orar amaldiçoando o seu irmão. Sim ou não? Pode. Fala, Deus, lança um raio na vida daquele marido miserável que me traiu. Manda fogo na cabeça dele. Isso é a oração do Velho Testamento. Apesar que ele merece, junto contigo. Porque todos nós não merecemos nada, somente ele é digno. Presta atenção. Então, quanto mais você cresce em revelação de quem é Cristo e da obra consumada dele, que as bênçãos, tudo é pela graça mediante a fé, quanto mais você crê que tudo é por intermédio de Jesus, nada tem um homem se do céu não lhe for dado, e o céu responde à obra consumada, o céu não responde ao seu comportamento, porque o seu comportamento e o meu comportamento é como trapo de imundícia para o céu. No céu só aceita a obra de Cristo. No céu não aceita uma obra feita por mãos humanas, lá no céu só aceita a obra que foi feita lá na cruz do Calvário. Então a piedade é quanto mais você cresce em revelação de quem é Cristo. E ela produz lucro sim. Ela produz bênçãos no seu casamento, bênçãos financeiras, bênçãos de todo tipo. E olha só o que a palavra de Deus diz a respeito da piedade que está escrita aqui nesse texto. A palavra grega, porque o Evangelho, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Aí a palavra piedade é Eusébia. Temos aqui algum Eusébio? Eusébio é só para os mais experientes, né? Não tem nenhuma criancinha nova agora que tem o nome de Eusébio, né? A moda passou, mas daqui uns dias volta de novo, vai ter os Eusébios aí. Agora só é Thor, né? Enzo, né? Arlan nunca teve em moda, mas eu nem sei por que, né? O papai colocou Arlan, mas sigamos adiante. O que significa Eusébio em grego? Eusébia. É um substantivo que significa literalmente boa adoração. Então, o que é piedade? Uma boa adoração. Agora devemos adorar o quê? A obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Ele é digno de toda adoração. Essa obra é perfeita. Mas sigamos adiante. Vou te mostrar na palavra. Agora vamos passar para Timóteo. Nós estávamos no capítulo 6, vamos agora para o capítulo 3. E 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E a equipe de louvor pode subir aqui para mim, por favor. Vamos lá. Vamos fazer silêncio? Me ajudem. Evidentemente, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Grande é o mistério da piedade. Então aqui está falando do mistério da piedade. Vai ser revelado. 2 pontos. Quando falar 2 pontos, vai explicar que mistério que é esse. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória, Jesus Cristo e o Evangelho dele. A piedade é Cristo, a obra de Cristo, o Evangelho dele.
Então, esse é o mistério que fala a respeito da piedade. Piedade é Cristo e a sua obra consumada. Ele foi recebido, porque, amados, volta aqui, só para vocês entenderem. Olha só, aquele que foi manifestado na carne e foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, o evangelho, crido no mundo e recebido na glória. Por que ele foi recebido na glória? Porque ele fez toda a vontade do Pai e morreu na cruz para que nós pudéssemos viver. Coloca o teclado para mim, obrigado. Então, o que é a verdadeira piedade? É você orar, falar: Senhor, abra os meus olhos, abra o meu entendimento, eu quero crescer em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Preste atenção aqui agora, não deixa nada tomar sua atenção, nada. Então o que é a verdadeira piedade? Que vai trazer riquezas em todas as áreas da sua vida. Cristo. É quando você jejua para crescer em revelação de Cristo. É quando você ora para crescer em revelação de Cristo. É quando você vai ler a palavra buscando Cristo. Oh, amados, eu desafiei vocês aqui no início do ano para ler a Bíblia toda. Irmãos, a Bíblia toda é um testamento com herança para você e para mim. Se eu falasse que você, preste atenção, olha aqui para mim. Se eu falasse para você que você tem um tio rico, você nem sabe, e que ele é o homem mais rico do Brasil, e que ele deixou um testamento que tem essa grossura de bens, fazendas, helicópteros, aviões, parece com alguém que eu conheço, iates, terras, e aqui está as bênçãos. O que seria fazer com essas folhas? Você iria ler todas, sim ou não? Você iria deixar alguma coisa? Falar: não, isso aqui não quer nem saber, vou deixar para o governo. Você iria deixar alguma coisinha para o governo? O que você iria fazer hoje? Se recebesse esse testamento, você iria passar a noite lendo. Como? Aleluia! Ai, Jesus poderoso, esse tio meu é bom demais. Oh, aleluia! Sim ou não? Ei! A Bíblia são as promessas que vão mudar a sua vida no presente século e no vindouro. Nós precisamos, olha aqui para mim, pastor, eu não tenho paixão em ler a Bíblia. Ora e fala: Senhor, gera fome e sede pelas coisas do alto. Pastor, eu não tenho prazer em ler a Bíblia. Fala para Deus, fala: Deus, eu não tenho, me ajuda a ler. Coloca mel nessas palavras para que eu possa ler. Irmão, se você ler, eu estou fazendo o devocional do pastor Naori, lá que fala como você deve ler, a quantidade de versículos e capítulos que você tem que ler para você ler toda a Bíblia. Eu estou lendo, vou te falar uma coisa, estou sendo tão abençoado. Já apareceu verdades que eu não via anteriormente, que eu tenho compartilhado aqui de manhã, né, Marli? Então, riquezas que eu vejo lá, eu compartilho, mas isso vai entrando dentro de mim. De repente você olha e fala: mas pastor, eu não estou vendo você abundante em tudo. Claro que não, é um processo de glória em glória. Mas sabe o que acontece quando você lê a Bíblia buscando Cristo? Você é tomado de um contentamento. Você é tomado ali daquela piedade com contentamento, e você vai transformar esse vale seco, árido, em um manancial de vida. Porque você vai tomar posse das palavras eternas que só Ele tem, e vai começar a proclamar as palavras de vida eterna sobre as circunstâncias, e aquilo que é seco vai se tornar cheio de vida. A sua boca é uma espada afiada. Quando você fala a palavra, quando você fala a palavra, você está falando como Gênesis, quando Deus falou e disse: Deus, haja luz. Você abre, você fecha. Você tem que
ser tomado dessa vida piedosa, porque aí sim você vai viver uma vida abundante. E olha só o que diz mais o texto. Olha só. Então, quanto mais você gasta tempo meditando, estudando, lendo a palavra, eu te chamo para vir, leia aqui comigo, para ter um devocional. De repente você não consegue na sua casa, vem para cá 5h30, de terça a sexta-feira. Nós vamos ler a palavra, vamos orar, vamos confessar, vamos estudar. Nos faz prósperos. 1 Timóteo, continuando em 1 Timóteo capítulo 4, verso 9, diz que ela é fiel e digna de plena aceitação. Olha só o que diz as escrituras. Já estou acabando. Me dá aí os 10 minutinhos que eu sempre te peço. Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, na minha palavra. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Fala assim: Deus se alegra na prosperidade na minha vida. O Espírito Santo deve ficar assim, ó, pulando, quando você desfruta da prosperidade que vem dele. Ele se compraz. 3 João, capítulo 1, verso 2, diz: amado, acima de tudo, faço votos, ou seja, oro por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então o apóstolo João fala: olha, a sua alma é próspera, você também vai ser próspero em tudo na sua vida. Sigamos adiante. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 15. Olha só. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Que coisas são essas? As referidas no verso 7 e 8, que é o que? A piedade. Medita em Cristo. Irmãos, eu quero falar aqui para vocês, pastor Gustavo e a pastora Patrícia deixou uma riqueza aqui para vocês, na qual eu cheguei e desfrutei dela. Ele era alguém que confessava a palavra. Ele semeou e eu estou aqui desfrutando. Ele veio com a palavra e eu estou vindo com o Espírito. Então você precisa falar a palavra, mas você só fala daquilo que você sabe. Por isso que tem que ser diário o ler a palavra. 3 capítulos, lê um de manhã antes de sair, lê outro na hora do almoço, lê um na hora de dormir. E eu quero falar para você que quando você terminar de ler o capítulo de dormir, você vai desmaiar, porque o sono vai te pegar. Mas leia a Bíblia. Você tem que ler o seu testamento. Em um ano você lê isso. Se você pegar o final de semana e ler 5 capítulos. Olha só que está lá no verso 13, 4:13. Até a minha chegada, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Aplica, medita, isso serve para nós. Até a volta de Cristo, medita, aplica, porque um dia Ele há de voltar. Olha aqui para mim. Quem creu e confessou, quem creu com o seu coração e confessou com sua boca, será salvo. Mas quem é que vai reinar com Ele? Quem desfrutou desse exercício de piedade. Vai reinar quem já está reinando em vida. Romanos. Há um chamado para nós reinarmos em vida. Reinar em vida no seu casamento. Reinar em vida com seus filhos. Reinar em vida com as suas finanças. Reinar em vida com a sua célula, com o seu discipulado, com o seu ministério. Amados, todos aqui têm um ministério. Não é só eu não, todos aqui. Você é rei e sacerdote. Quem nasceu de novo é rei ou sacerdote, é rainha e sacerdotisa. Então, você tem que reinar, você tem que governar e você tem que exercer seu sacerdócio. Erga-te, posicione, medita na piedade. E por fim, 1 Timóteo capítulo 4, 16. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, exercitando, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Olha, pastor, então eu tenho que viver uma vida piedosa para ser salvo? Não. Esse salvará, quando você clica em cima, significa sozo, no grego. O
que significa sozo? É salvar, muito mais do que salvar do inferno. É a salvação de saúde, de prosperidade, curar, transformar, prosperar. E essa bênção, quando vem para você, ela vai salvar a outro. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e falar assim: o que você tem feito? Você fala assim: eu não faço, eu creio. E porque eu creio, eu tenho desfrutado de vida próspera. Vamos ficar de pé? Essa palavra sozo é curar, salvar, é ter vida no seu corpo. Quantos aqui querem desfrutar de uma vida abundante? A verdadeira prosperidade vem assim. Amados, eu posso dar um testemunho para vocês, que eu já falei já, mas eu vou falar para alguns aqui que não sabem. Olha para mim. Eu já fui abençoado por um irmão, não pela religião que eu tenho de orar cedo, pela religiosidade, não. Fui abençoado uma vez por um irmão, por desfrutar dessa vida e dessa revelação, a tal ponto que um dia esse irmão me acompanhava nas orações cedo. Eu fui fiel ao ministério que Deus me deu. Tinha deixado uma empresa para me ficar somente pelo ministério, e a empresa minha estava dando lucro, não era prejuízo não, para ficar no ministério. Ao contrário, então, estava deixando para vir, mas não era nada perante o que Deus fez para mim, nada. E bem a verdade, não foi assim difícil não, porque Deus conduziu todo o processo. Mas quando você decide ser um ministro de Deus, Deus não deixa faltar nada. Você que lidera uma célula, você é ministra de Deus. Amém? Amém, moça? Exerça o ministério que Deus tem te dado. Não deixe de lado. Há um chamado para você. Viva ele. Seja fiel. Deus tem algo para trazer vida, para te surpreender, para ser assim como você sonha. Amém? Seja um líder assim, seja um discipulador assim, seja um pastor assim. O que aconteceu? Esse irmão falou, e eu tinha falado com minha esposa, que Deus já tinha falado comigo que ia acontecer isso, 6 meses antes. Falou: pastor, há 6 meses atrás Deus falou que eu ia te dar um carro. Eu estou orando tem 6 meses para saber se eu te dou ou não um carro. O carro que eu estou ali embaixo foi o carro que eu ganhei. Buscando o Senhor, Ele me supriu na minha necessidade. E eu precisava de um carro. Ó, delícia. Por que eu precisava de um carro? Porque o que eu tinha gastava muito. Era uma Santa Fé. Ela bebia mais do que bebia além do que convém. E eu falei: Deus, eu preciso. O que Deus falou? Falou: filho, fique em paz, porque você tem buscado a piedade verdadeira, quer buscar as coisas do alto, eu vou te dar. O que eu fiz para ganhar esse carro? Nada. E um carro que custou 100 mil. Você juntar 100 mil no ano, é fácil? Hein, Nilson? Fala aí. Pois é, ganhei, Nilson. Fala sério, Nilson. Eu quero desafiar você, seja fiel na célula dos kids. Moça de verde, eu preciso falar para você, não esmoreça. Você que está com um vestido aí, não sei se que cor que é essa aí, não esmoreça, amém? Permaneça crendo, que Deus quer mostrar para os outros que Ele vai fazer na sua vida, e você vai ser como uma vitrine, para que os outros vejam e saibam a bondade dEle. Mas permaneça fiel. Você é o que? Na piedade, de buscar as coisas do alto. Lidera uma célula. Aí pode ser que você está liderando, você é Uber e não está ganhando dinheiro naquele dia, mas enquanto isso Deus está preparando para você uma bênção que você não poderia conquistar com o seu braço. Mas você não negocia, você não abre mão, porque uma célula bem liderada, ela vai edificar as coisas eternas, e Deus não fica devedor a homem nenhum. Irmãs, não deixem de liderar a sua célula de kids.
Para de olhar para você, quem sou eu não posso. Para com isso. Se disponha e Deus vai colocar na sua boca as palavras de vida eterna. E aí sim você vai ser usado poderosamente. E aí sim ser cooperador de Cristo. Meu Deus! Hein, obreira? Você profetiza, continua profetizando. Não tenha vergonha de impor as mãos e falar da parte de Deus. Deus vai te usar. Você vai profetizar as boas novas do Evangelho. Você vai trazer sempre boas notícias. Você profetiza de Deus. Ela profetiza. Ela ora e sai palavra de Deus. Mas cada um tem um dom. Cada um tem um dom. Se envolva nessa obra. Deus quer, irmãos, olha que avivamento, está lotado o prédio. Nós chegamos aqui 2 anos atrás, tinha 600 irmãos, hoje tem mais, deve ter uns 900 irmãos aqui, mas nós vamos ter 1.300, em nome de Jesus o povo vai sentar no chão, para ouvir a palavra, porque você vai ser uma tocha viva, amém? Aleluia, Jordano. Muitas pessoas vão se converter, e vou te falar, Deus vai acrescentar bênçãos e mais bênçãos. Fala assim, as bênçãos, para ser bênçãos, tem que estar comigo. Você vai correr e as bênçãos vão vir correndo. Corre aqui atrás de mim, corre atrás de mim. Você quer a bênção? Para ser bênção tem que tocar em mim, toca em mim, pega em mim logo para ser bênção. Pega em mim, minha filha, vai, pega aqui. É assim, levanta a batera. Aleluia. Vem cá, encosta, corre, batera. Vou dar uma camiseta nova para ele, aleluia. Pega em mim, para ser bênção tem que estar assim. Fala assim, eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos que há em Cristo Jesus. Quando eu exercito a piedade, todas as coisas cooperam em meu favor. Eu sou contente com pouco e com muito, porque eu sei que nada mereço e tudo é pela graça, em nome de Jesus. E todos digam amém. Aleluia, glória a Deus. Dá salve de palmas para o nosso Deus. Léo Márcio já entendeu tudo, né, Léo? Tá bom entender, deu pingueleta. Pega aí a sua ceia, agora tem sem ceia aí. Alguém não tem os elementos da ceia? Tem aqui, ó. Aqui, ó, leva lá para ele. Aqui, ó, rapidamente os irmãos da ceia. Aleluia. Aliás, faltando pão aqui para mim. Dá um pãozinho. Ou na próxima eu quero um pãozinho chique, um pãozinho maiorzinho para mim, amém? Vou pegar um pão maior, né? Aleluia. Erga para o alto. Quem está sem, balança sua mão aí, rapidamente. Quem está sem, balança a mão rapidamente, servos. Vamos lá, rapidão, junta aí, pega, enche a mão aí, vai de 2, ajuda lá, Carlos. Lá no fundo, lá no fundo. Balança a mão aí, que o céu vai até você. Aleluia. Tem um ali no canto. Aleluia. Aleluia. Tem lá, ó. Tem lá, ó. Levanta a mão, gente. Tem que balançar. Não desce a mão, não. Erga pro alto o pão. Fala assim: este pão é o corpo do meu precioso Senhor Jesus Cristo, que foi moído na cruz, desfigurado, perdeu a formosura em meu favor. Ao comer deste pão, eu como virtude, saúde, vida. Esse pão é o pão dos filhos. E eu faço isso em memória do meu Senhor Jesus Cristo. Chega para o alto e fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. O sangue foi derramado, e de uma vez por todas
Ele tirou o pecado do mundo. Este sangue me purifica, me purificou ontem, hoje e eternamente, de uma vez por todas. O sangue dos animais trazia perdão por um ano, mas o sangue do Cordeiro de Deus trouxe perdão total para a eternidade. E eu creio, e porque eu creio, eu aproprio de todas as bênçãos. Não há mais maldição. Eu sou perdoado, justificado, santificado, purificado, e sobre mim não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais acusação. Eu sou branco, alvo como a neve. O sangue me purifica de todos os meus pecados, me dá direito, acesso ao trono da graça, me dá acesso a toda herança que há em Cristo Jesus. Sangue precioso, sangue valoroso, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos. Declaro uma semana abençoada, poderosíssima, que eles irão crescer e exercitar a piedade, que é buscar revelação do Senhor no Evangelho. Eles vão crescer em meditar na palavra, em ruminar e apropriar de todas as bênçãos que estão ali nas Escrituras. Por meio de oração, eles irão chamar a existência do suprimento de cada uma das suas necessidades. Eu abençoo as suas células, suas casas, seus trabalhos, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, e aguardo você de terça a sexta nas nossas orações. Deus abençoe os irmãos. Perto quero estar, junto aos teus pés.